É bom a gente ver, né? Queria cumprimentar todos os ouvintes, é um prazer nós estarmos mais uma vez em Itaió. E essas obras aqui são essenciais para nós, são muito importantes, né? E eles estão dando todo o ritmo que podem. Nós havíamos feito uma reunião na semana passada em Florianópolis com o pessoal da empreiteira e da fiscalização, e foi proposto um cronograma de trabalho, e nós viemos aqui checar em loco isso que eles nos apresentaram, para avaliar se tem alguma possibilidade de agilizarmos mais ou não, né? Nós queremos encerrar essas obras o mais rápido possível. Infelizmente, o ano passado não nos ajudou, né? O volume de chuva que tivemos, até agora eles estavam explicando que a chuva da semana passada em Rio do Campo, que deu 150 milímetros num dia, engoliu toda a ensecadeira aqui, que faz para dividir a água do rio aqui no pé do vertedouro da barragem que está sendo concretado. Então é uma dificuldade muito grande que a gente está encontrando. Mas eles vão terminar agora toda a parte da sobrelevação superior, né? Essa termina nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, e daí concentrar todo o trabalho no piso da barragem. Para isso tem que secar o rio, né? Então nós precisamos do tempo ajudando, e cada vez que nós temos uma precipitação muito forte acumulada, o rio muda muito. E agora é torcer com o tempo, né? Eles nos propuseram até maio para entregar todo o conjunto de obras, né? Estão refazendo aqui toda a situação do canal extravasor, né? Foi todo grampeado e reforçado, uma vez que o fundo cedeu em alguns lugares quando nós utilizamos ele em forma de teste nas inundações passadas. Então um trabalho grande que foi feito aqui, já está na parte de finalização, e agora eles estão preparando já o terreno para finalizar o canal extravasor, né? Então esse não é mais problema. E nós temos que daí, tão logo fevereiro eles terminarem lá, contar um pouquinho com a sorte para a gente ter condições do rio embaixo para poder concretar a metade do vertedouro, que a outra já está concretada, para a gente poder concluir as obras. Secretário, foi cogitado na presença, talvez, da presidente Dilma na inauguração. Isso é previsto? Como é que está? Ela sinalizou isso para o governador no ano passado, quando ela desceu lá em Florianópolis e não conseguiu vir a Rio do Sul, quando da última inundação, que quando as barragens estivessem prontas, ela gostaria de vir na inauguração. Nós estamos finalizando agora o licenciamento ambiental da barragem de Mirim Doce, da barragem de Petrolândia e da obra do canal do Itajaí Mirim, né? E a nossa intenção é licitar essas 3 obras agora no mês de fevereiro. E essas 3 obras, elas estão na divisão que cabe ao governo federal. Então, nós estamos agendando agora para a última semana de janeiro ou a primeira semana de fevereiro nós estarmos no Ministério para obter a autorização de licitação, né? E talvez aí possa justificar a presença dela aqui, uma vez que são recursos federais. Mas isso, para nós, é o de menos. O que vale é que as obras estão saindo. É um conjunto de obras muito importante. Nós tivemos ainda há pouco em Itupuranga, uma obra muito grande, um canal lá muito difícil que está sendo feito também. Agora vai entrar também na automação operacional da barragem, e vamos poder ampliar também mais a barragem de Itupuranga com um sistema de comportas deslizantes que a gente já abriu o processo licitatório para contratar o projeto executivo, e também dá para ficar pronto até 2018. Então o nosso objetivo é poder concluir o conjunto de obras até 2018, então aí se inclui Itaió, Itupuranga, Petrolândia, Mirim Doce, a obra de sobrelevação e a obra do rio lá de Rio do Sul ao Salto Pilão, com o canal extravasor para você puxar a água, principalmente aqui do Itajaí do Oeste, de forma mais rápida, já que tem pouca declividade aqui. Então todo o estudo foi redirecionado para isso, uma vez que nós tivemos os problemas aí em Pouso Redondo e Agrolândia,
que as lideranças se mobilizaram para que não existissem as barragens, nós tínhamos que compensar isso, né? E a gente sabe que a soma desse conjunto, uma vez concluído, e por isso, volto a repetir, o nosso objetivo é concluir isso até 2018, esse conjunto que eu me referi agora, ele vai reduzir muito o nível das inundações nas nossas cidades. Nós estamos falando aí de lugares com 3, 4 metros de diminuição de cota de enchente, né? Então, isso significa dizer muitas cidades não terão mais enchentes grandes se nós considerarmos as enchentes dos últimos 50 anos. E é esse todo o nosso foco, né? Eu estou trabalhando, e o governador me autorizou a trabalhar nessa linha para que a gente possa ter iniciado e poder concluir esse trabalho. Secretário, em 2013 houve aquela enchente que é a nossa região que abalou bastante e foi agora anunciado, no final de 2015, a liberação dessa verba de quase R$900 mil para a reconstrução dessa ponte aqui, e liga até aqui nas proximidades da barragem, que é Ribeirão Pequeno. Já existe uma previsão para o início dessa obra? A Prefeitura tem que fazer todo o processo licitatório agora. Nós tivemos um esforço muito grande em Brasília para liberar determinados recursos, né? Todos sabem o problema que o país está passando e cortaram quase tudo. E nós conseguimos liberar, através da Defesa Civil Nacional, muitos recursos para Santa Catarina no ano passado. E entre eles esse de Itaió, que nós colocamos como prioridade. E já liberaram junto também Alfredo Wagner, que foi mais 1.600.000 das duas obras, que foi agora do evento de setembro, né? Então é relativamente rápido, considerando a lentidão que o governo federal costuma dar resposta. Isso que nós colocamos a nossa equipe trabalhando lá junto com a Defesa Civil Nacional. Então, são conquistas, são ganhos, né, para a nossa comunidade. Nós temos também mais pontes através da Defesa Civil Estadual, que vão vir aqui para Itaió. A gente já autorizou, eu não me recordo a localidade, mas se não me engano são 2 unidades que depende da Prefeitura fazer as cabeceiras e nós fornecemos os kits. O mais atraso é a operação em si, né? É uma obra que já estava aí, é como se fosse fazer uma reforma e não uma barragem nova. Então surpresas acontecem, como é o caso aqui do canal Extravasor que a gente está vendo aqui, né? A parte final dele aqui vai requerer inclusive engenharia diferente dessa parte que já está pronta, de tão mole que é o terreno aí para baixo, né? Apesar das sondagens que foram feitas, mas o próprio caminho natural que a água fez com que os engenheiros achassem por bem mudar um pouco o projeto de chegada da água ali no rio, né, para nós não termos mais problemas no futuro. Então essas coisas a gente tem que tendo a boa vontade de ir resolvendo conforme os problemas vão acontecendo. E houveram aditivos tanto de prazo quanto de execução de obra, sempre utilizando o mesmo escopo do processo licitatório. Por exemplo, nós tivemos um prejuízo muito grande com o transbordamento da barragem aqui, né? Acho que vocês estiveram aqui olhando também. As ferragens, a parte que estava preparada para ser concretada no vertedouro da barragem, uma grande parte daquele trabalho se perdeu, né? E teve que ser aditivado, não tem jeito, você tem que, é o risco que a gente corre de fazer uma obra numa barragem que não pode parar. Quando a gente precisar operar ela, a gente tem que operar, né? Então esse é o risco que se corre. Mas com todas as alterações de projeto, com tudo que aconteceu, a barragem ainda vai terminar custando mais barata do que o segundo colocado do processo licitatório. Então, se a gente analisar uma obra feita com todos os critérios de qualidade, de segurança, como está sendo feito isso aqui, também tem o lado da economicidade, porque nós conseguimos economizar e bastante na construção dessas 2 barragens, tanto de Itaió quanto de Ituporanga. Secretário, já foi anunciado também que em 2016 agora o senhor até volta para a Assembleia Legislativa e um nome mais cogitado para assumir aí a pasta seria do Rodrigo Moratelli, né? Ele que é secretário adjunto do Estado. Ele vindo, terá o mesmo segmento de trabalho? Como vai ser? O nome dele é bem recebido? Ele é o meu braço direito, né? É a pessoa que eu escolhi para ser o meu secretário adjunto. Ninguém escolheu, foi eu que escolhi. E o Rodrigo é uma pessoa de uma competência fantástica e já assumiu
assumiu a secretaria por várias vezes, inclusive no processo eleitoral do ano passado. Quem ficou como secretário de Estado foi o Rodrigo Moratelli, né? E todos os projetos vão continuar como se eu estivesse lá, e eu só vou me ausentar para que eu possa apresentar algumas propostas de projeto de lei e também poder ter mais liberdade para participar como deputado do processo eleitoral do ano que vem, uma vez que eu tenho compromissos políticos com a nossa região e quero ajudar participando diretamente das eleições dos nossos municípios aqui no Alto Vale e em alguns outros municípios do estado de Santa Catarina, e depois volto a reassumir a secretaria novamente, porque nós temos um grande projeto, além das obras das barragens, as obras dos rios, o projeto de estruturação do nosso Centro de Gerenciamento de Desastres, que nós vamos inaugurar no ano que vem, né? E a gente planejou isso tanto, pensou tudo isso, começou tudo do zero, e é evidente que eu vou querer inaugurar isso como secretário, porque é a missão que eu assumi para ajudar a nossa região também a minimizar o sofrimento com as cheias que nós temos aqui. Secretário, foi anunciada também a construção de novas barragens aqui na nossa região. E Mirim Doce ficou também para que recebesse uma barragem. Como é que está esse projeto? O projeto está na fase final de licenciamento e, falei antes, a nossa pretensão é lançar o edital de licitação no mês de fevereiro. Então nós devemos ir a Brasília nas próximas semanas, entre a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro, para obter a autorização do processo licitatório, uma vez que a Fátima se comprometeu de nos entregar lá até fevereiro. Secretário, foi anunciado agora há poucos dias aí que 2015 foi o ano que marcou, fechou aí com uma economia de 15 milhões de reais aproximadamente. Por que a escolha da economia, podendo até realizar obras necessárias? Não é a falta de realização de obras. Nunca se fez tanto como a Secretaria de Estado da Defesa Civil está fazendo hoje em nenhuma fase da história, né? É volume de obras de resposta a desastres como nunca aconteceu. Tivemos no ano passado 146 decretações de emergência e 100% dos municípios foram atendidos com recursos. Não faltou recurso para ninguém, fazendo o critério de ser justo, e todas as obras continuam, centenas de pontes instaladas em todos os municípios. A economia não se deu diminuindo obras ou investimentos. A economia se deu pela forma com que nós nos organizamos. Quando eu cheguei na Secretaria de Estado da Defesa Civil, cada vez que dava uma situação de emergência numa cidade, se fazia lá em Florianópolis um processo de dispensa de licitação e saía se comprando comida, sacolão, telha, enfim, o que precisasse lá para aquela cidade atingida. E nós acabamos com isso, né? Todo início de ano a gente faz os pregões presenciais e nós fizemos registro de preço de tudo aquilo que se imagina que possa precisar num desastre, segundo a nossa experiência, né? Então nós não precisamos mais fazer licitação correndo a toque de caixa. E isso traz muita economia, né? Além das obras grandes, todo o sistema de serviço, de prestação de serviço da Secretaria de Estado da Defesa Civil também é feito da mesma maneira, né? E por isso a gente consegue medir. Você faz os processos licitatórios com o preço de referência baseado ao preço médio do mercado. Nas obras tem tabelas que norteiam isso, e os demais produtos você tem pesquisa de preço com média de preço de mercado, e é isso que você põe como objetivo de compra, para você pagar no máximo preço. E essa diferença de 15 milhões é exatamente essa diferença do preço sugerido de mercado para o preço que a Secretaria pagou, né? Então são coisas novas de gestão que nós instituímos lá. Eu já fazia isso como prefeito de Rio do Sul, e isso dá muito resultado, dá muita economia. Inclusive até a oficina mecânica nós fizemos pregão, né, e registro de preço antecipado para você não precisar estar lá correndo e podendo ter a possibilidade de alguém fazer alguma coisa errada ou você ser extorquido na hora que precisa fazer um serviço. Isso dá muito mais transparência, né, e economia para o Estado. E assim a gente consegue fazer mais, porque o orçamento da Secretaria da Defesa Civil não é um orçamento grande, né, e nós nos tornamos a Secretaria com
mais destaque de mídia espontânea, positiva para o governo de Santa Catarina, sendo a menor secretaria do Estado.